Muito bem, meus irmãos. Muito boa noite a cada um de vocês. Hoje, 19 de janeiro, data em que a gente se reencontra mais uma vez para falarmos sobre Cristo, né? Sobre os ensinamentos que Cristo nos deixou, trazendo a palavra para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Hoje, contando com a presença do nosso querido irmão Silvio, que vai trazer para a gente o tema Levanta-te e anda. A referência bíblica está em Mateus, no capítulo 9, no versículo 1 até o 8. Antes, só uns recadinhos, pessoal. Hoje a gente pode contar com essa tecnologia que a internet oferece, né? Isso proporciona, de certa forma, o nosso aproximamento, a nossa nova forma, né, de nos encontrarmos devido ao que está acontecendo. Para isso, a gente só pede que, caso haja alguma dúvida durante a palestra, que a gente guarde ela um pouquinho, os últimos minutos, nós vamos pedir para o Silvio dedicar os últimos 5 minutos para que as pessoas coloquem suas dúvidas, algum esclarecimento, para que a gente não interrompa, né, durante o processo, a palestra, até porque hoje nós vamos ter um pouquinho de dificuldade com o sinal, como parece estar oscilando um pouquinho, mas a gente vai seguir firme, né? Graças a Deus a gente já estamos reunidos aqui, isso é o mais importante. A gente se aproxima já das 20 horas, então vamos em pensamentos, rogando ao nosso Pai, Deus de amor maior, a tua misericórdia e a gratidão pela bendita oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, colocando hoje em prática os ensinamentos, agregando ainda mais ensinamentos com as palestras, agradecendo ao Cristo Jesus pelos teus ensinamentos, Maria, mãe de Jesus, tuas falantes socorristas, aos nossos mentores, aos mentores da casa que nos amparam, principalmente aqueles companheiros que hoje estão mais necessitados que nós. Rogamos a Ti, Senhor, que pela Tua misericórdia carregue as melhores intenções de cada um que aqui representa todas as famílias, aos nossos irmãos necessitados em situação de rua, os irmãos nas penitenciárias, os irmãos que passam com a experiência que desencarna, aqueles irmãos que agora adentram a mais uma programação no plano físico. Agradecemos, Pai, por tantos recursos naturais que provêm a nossa sobrevivência neste plano, a nossa harmonia, que preenche nossa fé, nossa esperança no porvir melhor. E se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Silvio, muito boa noite, muito obrigado. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né? Agradeço aí o convite da casa para esse estudo e que Jesus possa aí nos abençoar nesse estudo para que a gente possa traçar, né, à luz do Evangelho e o que o Espiritismo coloca para a gente, para que a gente possa entender, né, a passagem de Jesus por esse planeta Terra, né? Coisa que ainda tá muito longe de nós entendermos perfeitamente, né, as suas parábolas, as suas falas, as suas atitudes, porque mesmo no plano espiritual mais elevado, eles estudam, né, esse evangelho. Esse evangelho é estudado no plano espiritual. Então, vejam vocês, né, a importância e o tanto de informação que a gente ainda vai aprender com esses ensinamentos do Cristo, né? Então, a misericórdia de Jesus em ter se predisposto a vir, a trazer para nós os seus ensinamentos, e não só trazer, mas como exemplificar, né? E na história da humanidade, para quem leu aí o livro, me falhou aqui a memória agora, mas A Caminho da Luz, né? O livro A Caminho da Luz, nós vamos entender lá que a vinda do Cristo, ela se tornou possível, né? E fez com que a gente tivesse aí um salto evolutivo. Nós adquirimos aí uma maioridade espiritual. Saímos aí
do mundo primitivo, né, que ainda vivíamos, e adentramos aí no mundo de provas e expiações. Então, foi um processo um processo que foi desenrolando, né, no decorrer dos milênios, desde aí a vinda dos capelinos para a Terra. A espiritualidade tem trabalhado para que a gente possa alcançar um melhor entendimento das leis divinas, para que a gente possa exemplificar essas leis e para que a gente possa trazer para o nosso íntimo os seus ensinamentos, né? Coisa que a gente ainda está precisando, né? Então, quando Jesus fala aí, ó, levanta-te e anda, né? A gente vai traçar hoje aí algumas informações com relação a isso, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui uma janela, né? Uma janela. Eu acredito que vocês estejam vendo aí essa projeção. Todos estão vendo? Beleza, né? Então tá bom. Então aqui, ó, né? Levanta-te e anda, né? Bom, essa frase de Jesus, ela está em vários textos do Evangelho, tá? Ela está em Mateus, ela está em Marcos, ela está em João. E ela está em situações diferentes, tá? Em duas situações, Jesus fala, né, levanta-te e anda, em pelo menos duas, tá? Vou trazer essas duas aí hoje para a gente refletir, tá bom? Bom, então em Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8, né? Eu escrevi errado aqui a anotação aqui, né? Tá errado, né? Capítulo 9, versículos de 1 a 8, deixa eu corrigir aqui, que eu não gosto das coisas erradas, sabe? Ainda mais eu estou apresentando uma coisa errada, fica muito esquisito para o palestrante, né? Então, deixa eu corrigir aqui, ó. Então, no capítulo, então, em Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8, Mateus vai trazer para nós, né, uma informação, né? Onde Jesus vai falar, levanta-te e anda, né? E aí vamos ver o que o Mateus traz para nós, porque há um detalhezinho muito diferente de Mateus para Marcos. Tem um detalhe muito diferente. Tá? Significa que está errado? Não. É o ponto de vista que ele enxergou a situação. Né? Então ele começa assim, ó. E entrando no barco, né? Jesus, né, entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Então, Jesus estava de um lado do lago, né? E passou para o outro lado e foi para a sua cidade, que é Cafarnaum, que ele está referindo aqui, né? E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Então, olha, aqui está falando que o paralítico está deitado na cama. Está deitado na cama, tá? Porque também nós vamos ver em João, tá? Jesus curando um paralítico, mas ele está num poço, né? Num poço, né? Próximo a um poço de água. E as pessoas entendiam que era um poço sagrado, tá? E isso na via pública, tá? Então, esse paralítico não estava deitado na cama, ele estava lá deitado próximo a esse poço, né? E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Observe que Jesus aqui ele está falando vendo a fé deles, não é dele, não é do paralítico, é deles, é no plural. Então, significa o quê? Que não é só o paralítico que estava lá, não é só o paralítico que estava procurando Jesus. Tinham outras pessoas necessitadas que também procuravam Jesus. E Jesus via nisso, né? Via a fé nessas pessoas, tá?
Então, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Tá? Aqui uma passagem muito interessante, porque a gente entende na doutrina espírita, né, que os nossos pecados, né, os nossos erros do passado, eles refletem hoje na nossa vida presente e vão refletir na vida futura se a gente não resolver esses problemas. Né? Então, um pecado é um débito perante a lei divina. Né? Nós infringimos a lei divina. Então, a gente tem que ressarcir a lei divina. E Jesus sabe, né, como um espírito crístico, que ele não pode chegar e falar para uma pessoa que ela está perdoada dos seus erros sem que ela tenha ressarcido a lei divina. Ele não faria isso, tá? Então, quando ele fala que os seus pecados estão perdoados, significa que naquele momento os débitos daquele paralítico já tinham sido ressarcidos. Ele já estava quitado perante a lei divina o débito que ele tinha. Então, frente a isso, o que Jesus poderia fazer? Como Jesus cumpre a lei, né, ele sabendo que o débito daquele paralítico estava quitado, então pronto, ele não precisaria mais passar por aquela situação de privação, né? Ficar deitado numa cama, sem poder se mexer, sem poder se movimentar, sem poder trabalhar, né? Então, frente a isso, né, ele poderia, sim, interferir. Então, foi o que ele fez. Né? Ele interferiu, tá? Ele interferiu. Então, quando ele fala, perdoados te são os pecados, é por quê? Porque aquele paralítico já estava com o débito quitado, frente à lei divina, tá? Então, ele agiu. E ele agiu e curou aquele paralítico. Isso para Jesus é muito natural, né? Muito natural Jesus curar através do toque, né? Haja que a gente tem visto aí no Evangelho várias passagens de Jesus curando através do toque, né? Tem lá a mulher que tinha a hemorragia, né? Tem lá o cego, tem lá o centurião que Pedro cortou a orelha dele, e Jesus restitui a orelha, né? Então, para um espírito crístico do nível de Jesus, isso é natural, isso é comum, né? É a mesma coisa que um pedreiro pegar uma parede que está danificada e ele faz ali uma massa e faz uma aplicação naquela massa, depois vem uma massa corrida, depois vem uma pintura e ninguém fala que aquela parede estava danificada, está totalmente restabelecida. Por quê? Porque Jesus domina, ele domina, né, a ação sobre a matéria. Ele domina, ele sabe manipular a matéria e consertar o que for preciso, né, vamos dizer assim. Tá? Então, ele domina essa manipulação. Tá? Precisa de um espírito que saiba fazer isso. Tá? Isso é importante. Não é todo espírito que sabe fazer isso. Tá? Haja vista que um dos livros do André Luiz, eu agora não estou recordando o nome do livro, eu sou ruim para guardar nomes, às vezes eu lembro o fato, mas não guardo o nome, mas eu acho que é ação e reação, aqui tem uma senhora no plano espiritual obsediando a segunda esposa do seu marido, tá? Ela desencarnou, deixou o marido com um filho pequeno, e aí o marido casou novamente, né, segundas núpcias, só que essa segunda esposa, ela tinha um pouco de ciúmes do filho, né, do filho do marido dela, né, do seu enteado. E aí, certa vez, na praia, ela deixa o menino se afogar. Ela deixa, tá? O marido pede para ela olhar o filho, porque ele ia dar uma saída, né?
E aí ficou na responsabilidade dela de olhar o filho lá no mar. Ela pegou e deu uma de boba lá e deixou o menino afogar. E aí a mãe do menino que estava no plano espiritual tornou sua obsessora. Tornou sua obsessora. E aí o André Luiz vai acompanhar o nosso irmão Clarencio, né, ministro do nosso lar, e Clarencio tenta de todas as formas, converter, né, essa obsessora para que ela não mais prejudique a segunda esposa do seu marido. Por quê? Porque essa influência dela estava deixando a esposa doente, estava correndo o risco dela desencarnar, né? E o plano espiritual tinha outros planos para ela, né? Para essa segunda esposa. Tá? Ela ainda iria ser mãe. Tá? Então, o Clarencio ia lá, dava passe e nada de resolver. Tá? Aí o André Luiz, né, o Clarencio, uma vez conversando com o André Luiz, falou: André, nós vamos ter que pedir auxílio para a irmã Clara. E o próprio Clarencio fala, sabe? Eu domino muito o passe, a transmissão magnética, mas esse caso aqui precisa de um espírito que tenha mais amor no coração. Eu ainda preciso trabalhar isso. Então, o próprio Clarencio diz isso. Né? Então, vejam vocês, ele dominava a questão, né, dos fluidos, dos passes magnéticos, tal, etc. Mas tinha situação que outro espírito precisava. Né? Então, a gente percebe que, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai alcançando patamares maiores e vai tendo maiores possibilidades. Né? E é o caso de Jesus, né? No patamar que ele está, para ele manipular a matéria ali é muito simples. Tá? Então, ele foi lá, manipulou, né, a matéria e o paralítico ficou curado. Tá? E aí, continua. E eis que alguns dos escribas, tá? Pessoal, vai me ajudando aí no horário, tá? E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Ele blasfema. Tá? Isso é normal, né, gente? Todo lugar tem aquele que acredita, tem aquele que não acredita, né? E naquela época os escribas, né, os fariseus, etc., tudo era contra aí, né, o projeto de Jesus. E falou que ele blasfemava, né? Então, continuando, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, ou seja, conhecendo o pensamento dos escribas, o que ele estava pensando, né? Mostrando mais uma vez que Jesus tem a capacidade de penetrar os nossos pensamentos e ler os nossos pensamentos, né? Haja feita aí, ó, uma comparação bem leve, né? O caso de Chico Xavier, né? A gente sabe da potencialidade de Chico Xavier, que ele tinha essa capacidade de ler pensamentos. Né? Imagina Jesus, o que ele não fazia. Né? Então, disse, né? Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Então, Jesus agora coloca eles na parede, né? O que é mais fácil? Falar que está perdoado? Ou falar assim, ó, levanta e anda? Né? E aí continua, ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, né? Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Né? Então, olha para vocês verem, né? Jesus pratica, né, uma ação benevolente, né? Algumas pessoas, no caso as escribas, né, não acreditam, né? E Jesus mostra para eles, né? O que é mais fácil fazer? O mais fácil é falar que está perdoado e pronto. Mas aí a pessoa continua ali deitada na cama, continua paralítica, né? Ela só vai saber que os pecados dela foram perdoados. Agora, restabelecer
os movimentos e a pessoa levantar e andar, aí já é outra história. Aí tem que ter uma capacidade para isso. Então, Jesus, naquele momento, precisava disso. Por quê? Por que precisava disso? Porque as pessoas ainda precisavam desses fenômenos para que pudessem acreditar. É igual ao espiritismo. O que acontece com o espiritismo? Quais foram os primeiros movimentos da espiritualidade para a implantação do espiritismo? Né? Foram lá as irmãs Fox, né? Depois as mesas girantes, porque eram fenômenos que atraíam o público, né? Fenômenos físicos. Né? E a cura é exatamente um fenômeno físico, é aquilo que atrai as pessoas. Né? É a mesma coisa nos centros espíritas. O que atrai as pessoas hoje? Né? Muitas das vezes, o movimento social, a cesta básica, atrai as pessoas. E ali a gente aproveita para trazer o evangelho, né? Para promover ali uma fraternidade, uma benevolência, né? Para dar um apoio às famílias. Olha para vocês verem. Então, tudo tem a sua justificativa. Né? Agora, o interessante aqui é o levanta-te e anda. Por que Jesus fala levanta-te e anda? Por quê? Porque imagina, a pessoa está curada, não tem problema nenhum mais. Pode fazer o que quiser. Ela vai ficar deitada? Vai ficar na ociosidade, sem fazer nada? Não, não pode. Isso não é, né, o que a lei divina espera de nós. Né? A lei divina espera de nós o quê? Uma ação. Uma ação. Nós temos que agir. Né? Então, eu tenho que levantar. Então, o movimento de levantar é aquele movimento de estar pronto. Enquanto que o movimento de deitar é um movimento de quê? De descansar, de relaxar, de não estar querendo fazer mais nada. Então, quando eu levanto, eu estou pronto. Estou pronto para quê? Para agir, para fazer qualquer coisa. Né? E aí eu ando. Andar já é o quê? É a ação que eu faço. Vou andar. Andar, para mim, significa o quê? O que significa andar? Fazer alguma coisa, procurar alguma coisa para fazer. Né? E aí, no livro aqui, ó, Episódios Diários, da nossa irmã Joana de Ângeles, né? Ela vai trazer para nós aqui, ó, exatamente no capítulo 5, a questão do trabalho. Então, quando Jesus fala levanta-te e anda, ele está falando exatamente isso. Vai caçar alguma coisa para fazer. Não fica mais na ociosidade. É hora de você trabalhar. E trabalhar em todos os sentidos. Todos os sentidos. Né? Principalmente, trabalhar para o seu reerguimento espiritual. Trabalhar para vencer as nossas dificuldades íntimas, para vencer os nossos desafios, para vencer os nossos vícios, né? E não ficar parado, né? Curtindo aí uma depressão, etc. Né? Então, por isso que a Joana coloca aqui para nós, ó. Tá? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Evita cair no desalento, em face da insinuação falsa. O trabalho é dom da vida, que significa e mantém o homem. Né? Pessoal, o trabalho está na lei divina, na lei do trabalho. Por quê? Porque ele promove a evolução. Ele promove a evolução. Por que nós estamos evoluindo a cada dia? Porque tem pessoas trabalhando para que as coisas aconteçam. Né? Tem pessoas trabalhando na questão tecnológica, tem pessoas trabalhando na questão política, tem pessoas trabalhando na questão social, para melhorar a situação. Né? Imagina, anos atrás, nós não tínhamos telefone. Depois, alguém pensou, foi trabalhando, foi matutando e criou-se o telefone. Né? E esse telefone foi aprimorando. Olha hoje o que o telefone faz. O telefone hoje não faz só ligação.
O telefone nosso hoje é multiuso. Eu faço o que eu quero com ele. Né? Dá para trabalhar o dia inteiro com ele. Então, olha para você ver. Isso é fruto de quê? De trabalho. Então, essa evolução é fruto de trabalho. Né? Trabalho e sacrifício. Porque nada é de graça. Nada é de graça. Quantas vezes os nossos cientistas, né, os nossos professores que dedicam aí à pesquisa, se dedicaram ao trabalho de descobrir aí uma vacina para esse Covid que está aí? Quantas vezes passaram a noite em claro? Quantas vezes passaram final de semana trabalhando? Olha para vocês verem. Então, o trabalho dignifica o homem. Né? Está lá no livro dos Espíritos. Né? Trabalho é toda ocupação útil. Né? Mas para a pessoa trabalhar, ela tem que levantar e andar. Ela não pode ficar sentada, só querendo que as coisas aconteçam. Né? Eu vou ficar sentado tranquilo porque tem gente pensando para mim. Isso é comodismo. E Jesus fala exatamente isso. Né? Saia do comodismo, levanta, anda, faz alguma coisa. Né? Essa é a ideia, tá? Depois a Joana coloca, ó, em toda parte o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio. E os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade. Busca, portanto, motivação para fazer bem o teu trabalho, renovando-te nele e nele colocando os teus melhores empenhos. Né? Então, nos convidando a o que a gente propor a fazer, que a gente faça direito, que a gente faça com motivação, com amor, com carinho. Né? Essa é a ideia. Essa é a ideia que Jesus está passando para nós. Né? Colocar ação nos nossos movimentos. Tá certo? Em Marcos, deixa eu ficar de olho aqui no relógio, tá? Em Marcos, ele já vai trazer para nós uma complementação, tá? Olha para vocês verem, ó. Em alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Então Jesus estava em casa, coisa que Mateus não falou, né? Então Jesus estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Ou seja, Jesus estava na casa, né, e todo mundo ficou sabendo que ele estava ali. Então, né, a fama dele já era conhecida. Então, todo mundo foi para lá. Né, os que precisavam e aqueles também, né, aqueles que queria perturbar também. Né, queria perturbar também foram. E aí encheu, pessoas na porta e se esfregando lá, tentando entrar. Né? E não deu para todo mundo, ficou do lado de fora. Né? E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Então, veja, tinha um paralítico, né? Ele não conseguia se movimentar. Então, 4 pessoas foram lá levar esse paralítico até Jesus. Por quê? Porque sabia que Jesus, né, poderia curá-lo. Né? Tinham essa fé, essa esperança. Né? Então, coisa aí é o que Mateus já não trouxe para nós. Né? Então, esse paralítico era trago por 4 pessoas. Né? Provavelmente amigos, familiares, etc. Né? Isso é importante para nós. É importante isso aqui. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não consegue fazer o nosso trabalho sozinho. A gente não consegue vencer as nossas dificuldades sozinho. A gente precisa de ajuda. E quando a gente se propõe, né, a deixar alguém nos ajudar, nós estamos trabalhando uma virtude muito importante que é a humildade. Né? Ao passo que, se eu não deixo a pessoa me ajudar, eu fico com aquele vício, eu fico paralítico da alma, com aquele vício que não é curado. Por quê? Por causa do meu egoísmo, por causa do meu orgulho. O orgulho de não querer aceitar o outro me ajudar, né? Então, aqui a gente percebe que esse paralítico, né?
Já tinha trabalhado isso, a humildade. Pode me levar que eu não consigo ir sozinho. Né? E não podendo aproximar-se dele, ou seja, o paralítico, né, sendo levado pelos quatro, não podendo se aproximar de Jesus, porque estava cheio, né, a multidão lá na casa, descobriram o telhado onde estava. Tá? Então subiram pelo telhado, né, e tiraram ali as telhas, né, abriram ali um espaço, tá? Fizeram um buraco ali no telhado e baixaram o leito em que jazia o paralítico. Olha para vocês verem, né? Olha a dificuldade, né, para que esse paralítico pudesse ficar frente a frente com Jesus. Então, vejam, isso aqui é o que, gente? Está mostrando para nós que nós temos que vencer obstáculos. Muitas das vezes os obstáculos são gigantes, tá? Mas a gente tem que vencer eles. Porque senão a gente fica como paralítico da alma. E a gente não consegue levantar e andar. Porque muitas das vezes os nossos vícios nos aprisionam. Eu não consigo me libertar dele. Né? Então, eu levantar e andar, eu tenho que me libertar. Né? Então, a gente tem que vencer esses desafios. E, no caso, o desafio deles aqui foi o quê? Subir no telhado. Olha como é que chegou aqui o nível. Né? Por quê? Porque as pessoas eram muitas, tudo bem. Mas as pessoas podiam ter falado, né? Hoje dá uma licencinha que eu vou passar aqui com o paralítico. Não conseguiram. Não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque a procura era grande. Estava todo mundo ali com dificuldade, querendo resolver o seu problema. Né? E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E ali estavam assentados alguns escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo... Aqui, na verdade, quando eles falam que arrazoavam em seus corações, eles estavam pensando. Eles não falaram. Estavam pensando. Tá certo? Estavam pensando. Por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Né? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ô, gente, muito engraçado aqui, né? Porque lá no Mateus ele falou assim: Levanta-te e anda. Aqui está falando: Levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, o cara chegou lá, né, no leito, a cama dele estava lá, né? Aí Jesus fala: levanta e anda. Ele levanta, anda e deixa o leito dele lá. Quem vai levar o leito dele embora? Imagina. Então Jesus fala: ó, levanta. Agora você vai pegar o seu leito e vai levar embora. Olha para você ver. Já mostrando para ele. Começa a trabalhar desde já. E anda, não fica parado, não. Anda. Esse andar aqui, gente, é uma coisa que a gente pode assim refletir, porque muitas das vezes o andar, né, é o contrário de estacionar. É o contrário de estacionar. Aquele que estaciona, ele fica parado. Aquele que anda, não, está em movimento. Né? E quando eu estou em movimento, acontece uma coisa agora, eu passei por ela, porque eu estou andando. Ficou para trás. Enquanto que aquele que estaciona, aconteceu alguma coisa, estacionei. Então eu fico o quê? Martirizando. Eu fiz alguma coisa errada. Então a culpa fica me martirizando. Eu não consigo sair daquilo, eu não consigo vencer esse obstáculo. E a culpa é um prejuízo para nós. Porque quando a gente desencarna, o que leva nós para o umbral é a culpa. É o sentimento de culpa. Então a gente não pode ter esse sentimento de culpa. Tá? Divaldo fala, a gente tem que ter o sentimento de responsabilidade. De culpa, não. Por quê? Porque a responsabilidade me faz andar. Então, eu cometi um erro,
sou responsável, reconheço que eu errei, mas eu tenho que andar. Porque é andando, é trabalhando, é vivenciando que eu vou superar, né, o meu ponto fraco que fez com que eu errasse. Tá vendo? Então, o andar é deixar para trás. Deixa para trás o que passou. Agora é nova oportunidade. Tá vendo? Olha o raciocínio. Tá? Então, tá falando, ora, porque sabeis que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, né? Isso aí a gente já sabe. Já discutimos sobre isso, né? A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Né? Olha para você ver, vai para a tua casa. A casa, a casa é o quê? A casa é o estabelecimento sagrado na terra. É o nosso lar. É o nosso lar. Né? É ali que eu construo o meu equilíbrio, é ali que estão as pessoas que eu gosto, é ali que estão as pessoas que eu preciso conviver com elas, tá? Então, você já se curou, então vai para casa. Porque agora você vai proporcionar a cura do próximo, você vai trazer equilíbrio para o seu lar, né? E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Olha vocês verem, né? Então, Jesus fazendo aí essas interferências, né? Muita gente gosta de falar de milagre, não é milagre, né? São interferências magnéticas que o Cristo tinha capacidade de fazer, né? Olha a figura aí, ó. Né? Imagina lá, ó, né? A pessoa descendo, né? 4 pessoas, 4 cordinhas, né? Agora, é uma coisa que Jesus deve ter parado para olhar, né? Porque um cara descer do telhado não tem como não chamar atenção, né? Então, tá certo? Tá aí. Em João, vai ter agora uma outra passagem, porque o objetivo nosso aqui não é a passagem, né, da cura do paralítico. O nosso tema é levanta-te e anda. Então, nós temos várias passagens do Cristo em que ele fala isso. Então, uma outra demonstração disso está em João. Né? Então, ele coloca, ó, depois disso, havia uma festa entre judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Né? Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado Hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Né? Então, tem esse tanque, né? E ao redor desse tanque, alpendres. Né? Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Né? Então tinha lá esse poço de água, né? Eles tinham lá a crença deles, né, de que essa água de vez em quando era mexida. Então, para eles, eram os santos que estavam mexendo. E aí, mexeu a água se movimentou, tum. O primeiro que pulava lá, ele ficava curado. Né? Então, imagina como é que era a ansiedade, né? Muita gente ali esperando, todo mundo esperando. Daí a pouco a água começa a movimentar. Quem que é o primeiro a pular? Né? Beleza. E aí continua. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Veja que é outro homem, é outra situação. Não é o mesmo que desce do telhado, tá? Então, tinha 38 anos que ele se achava enfermo, tá? E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Olha para você ver Jesus, hein? Você acha que Jesus não sabia que ele queria ficar são? Ele estava ali do lado do poço. O que ele estava esperando? Uma oportunidade para ele pular no poço. E ser o primeiro, claro. Então, ele queria ficar são? Queria. Mas Jesus queria ouvir isso da boca dele. Isso é interessante. Por quê?
Porque muitas das vezes eu falo assim, gente, eu estou precisando de trabalhar uma reforma íntima, estou com uns problemas para resolver. Mas você quer resolver? De repente eu não quero. Estou falando que quero, mas não quero, né? A situação tá boa para mim, né? Então eu tenho que manifestar a minha vontade. Então é isso que Jesus está fazendo. Tá dando a oportunidade desse enfermo manifestar a sua vontade. Então, quando a gente faz a nossa oração, o que nós estamos fazendo é o quê? Uma das coisas é manifestar a nossa vontade perante Deus. Ah, mas precisaria? Deus sabe de tudo, né? Mas só que aquele que manifesta a sua vontade, ele só o faz por humildade. Porque muitos têm vontade, mas o orgulho não deixa ele manifestar. Então, o orgulho já é um empecilho. Tá vendo? Então, temos que ser humildes para manifestar a nossa vontade frente a Deus, frente a Jesus, né? Então, por isso que ele fala, queres ficar são? Né? E o enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Tá? Então, vejam, ele é paralítico, mas tem outro lá que é cego. Mas o cara anda. Então, ele viu o poço agitando, ele pula lá, muito mais rápido. Né? Então, é a questão que ele está falando. Né? Então, Jesus percebeu que ele tem vontade. Ele só não tem condições. É igual nós. Muitas das vezes a gente tem vontade. Né? Eu mesmo tenho vontade de ter mais paciência. Né? Mas ainda não tenho condições, tenho que trabalhar isso aí ainda. Então, tenho que trabalhar para, aos poucos, ir tendo mais paciência. Né? Por quê? Porque, às vezes, a gente é assim, a gente quer resolver o negócio para ontem. Não tem paciência de esperar. Né? Então, eu fico agitado. Né? Enquanto eu não resolvo aquilo, aquilo me domina. Né? Então, a gente tem que procurar o equilíbrio. Né? Então, é isso. Muitas das vezes eu não consigo comigo mesmo. Então, tem que procurar trabalhar, procurar uma ajuda. Né? É igual o homem ali, ó, está querendo alguém para julgar ele no poço. É igual nós, estamos precisando de uma ajuda, alguém que nos oriente. Né? E aí a gente vai buscando, aprendendo com as palestras, aprendendo com o dia a dia. Então, pessoal, a figura é essa aí, ó, né? Ó. Aqui nós temos aqui ó, no mouse aqui, ó, o poço, tá vendo? Ó? E o paralítico aqui do lado, ó. Né? A água mexeu, já pulou um lá dentro. Ó. Não é assim? Tá vendo? Ó? Tá? Então, aos alpendres aqui ao redor, tá vendo? Falou lá que tinha 5 alpendres, né? Ó, aos alpendres aqui, ó. É o local que as pessoas ficam ali esperando a água se movimentar, né? E aí Jesus diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Por que aqui está falando também toma seu leito? Porque o cara é paralítico, ele não está deitado no chão. Ele deve ter ali né, alguma coisa que o abriga, né? Dele ficar diretamente no chão, né? Então levanta-te e anda. Olha para você ver, né? Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Olha que interessante, né? Então mais uma vez, está curado. Então você não precisa ficar aqui mais. Já pode movimentar, já pode trabalhar, já pode andar, né? Então levanta. Levanta no atitude de quê? No atitude de que eu já posso movimentar. Igual falei, ficar sentado, uma situação passiva. Estou esperando. Levantei, uma situação ativa. Estou pronto. Né? Estou pronto. Né? Muito bom. Essa frase aqui, ó, levanta-te, né? O Divaldo conta, né? Uma das primeiras vezes que ele fez as palestras dele, né? Ele foi se não me engano, ele foi na Federação Espírita. Eu não sei se era, de onde que era essa federação agora, mas se alguém souber aí, me lembra, por favor. Uma das primeiras, né? E ele foi convidado para falar, né, nessa federação, porque ele era médium, as pessoas sabiam que ele era médium e tal, e foi lá falar.
E aí ele está pensando, gente, o que eu vou falar? E aí ele lembrou, né, de uma história que era a história da guerra, né? Que era uma história ditada pelo irmão X, né? Que é Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier. Ele falou, então tá, eu vou falar qualquer coisa, eu lembro da lenda da guerra, é lenda da guerra. Qualquer coisa eu lembro da lenda da guerra. E ele foi. Ele foi, chegou lá, né? Ele falou que cumprimentou, senhoras, senhores, tal, pá, aquele jeito dele. Aí ele falou, aí esqueceu o que ele ia falar. Aí ele lembrou, vou falar da lenda da guerra, né? Aí esqueceu também. Aí esqueceu. Aí falou, meu Deus do céu, eu esqueci. Esqueci o que eu ia falar. Mas aí nisso ele viu, né, Humberto de Campos entrando, né, no auditório. Aí o Humberto de Campos falou com ele, eu sou, né, o autor da lenda da guerra. Né? Levanta, levanta, porque o servidor do Cristo, ele tem que ficar de pé. Então, levanta e fala, eu vou falar por você. Então, olha para você ver, né? Essa história conta para nós, né? Essa questão do levanta-te, né? Porque quando eu levanto, eu estou preparado para agir, né? E andar, movimentar, fazer o que eu tenho que fazer, né? Então, tá aí, né, pessoal? Bom, então é isso, né, que eu queria trazer para vocês. Só para completar, eu vou sair agora do slide aqui, porque agora eu vou ler um livro, o slide já acabou. Eu vou ler, trazer, eu estou trazendo aqui de novo uma fala aqui da Joana de Ângeles, né, que vai falar para nós aqui o seguinte, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para nós. Olha aqui, ó. Sobre o desânimo, tá? Por quê? Porque quando eu coloco, né, na postura de levantar e andar, eu estou deixando para trás o desânimo. Eu tô me proagindo, né? Então, o desânimo não existe. Nessa frase, quando eu adoto o levanta-te e anda, não tem negócio de desânimo, né? Então, a Joana coloca para nós, ó, o desânimo é inimigo, covarde, que ceifa muitas vidas, do que o câncer, pelos resultados que logra na economia do comportamento humano, né? Olha aí, ó. Então, ela está falando para nós que o desânimo para nós é um inimigo. Por quê, pessoal? É aquilo que eu falei. Né? O desânimo me coloca estacionado. Eu não me movimento. Então, se eu não me movimento, eu não evoluo. Eu não evoluo. Tá? Eu não estou falando na questão do estacionar, é ficar sentado, não. Tá? É os dois. É ficar sentado e não fazer nada, e também, intimamente, eu não me movimentar para trabalhar os meus vícios, tá? E fortalecer as minhas virtudes. Claro, tem que fortalecer, né? Porque o amor meu não é o mesmo amor de Jesus. Olha para vocês verem, né? A minha capacidade criativa não é a mesma capacidade de Jesus. Então, também tenho que fortalecer as minhas virtudes, né? Isso é importante para nós, tá? Aqui, ó. Tudo na vida constitui convite para o avanço. O que é o avanço? É o andar. É o andar, tá vendo? E a conquista de valores, na harmonia e na glória do bem. Né? Então, tudo é um convite. E muitas das vezes a gente perde a oportunidade pelos convites. Né? Perde a oportunidade. Então, eu estou aqui na minha casa, tranquilo. É um estudo remoto. Ou seja, você pode fazer um estudo? Não, não posso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou ligar a televisão, vou ver um filme. Olha para vocês verem. Vou ver um filme. Estou estacionado. Estou estacionado. Significa que eu não posso ver o filme? Pode, você pode ver o filme. Mas na hora correta. Tudo tem a hora certa. Agora você foi convidado ao trabalho. Então, primeiro trabalha. Depois descansa. Não tem esse ditado? Primeiro trabalha, depois descansa. Né? Então, tudo posso. Né? Mas tudo tem a hora certa. Eu me recusar do trabalho para o descanso, eu estou indo contra o levanta-te e anda. Né? E aí, mais à frente aqui, para nós terminar, né? Vocês pediram aí 5 minutos, né? 5 minutinhos para as dúvidas, tá?
Olha aqui, ó. Ainda Joana de Ângeles para nós, tá? Na lição 46, o título dela é Busca Incessante. Olha aqui, ó. Uma das formas de ser feliz é buscar a verdade sempre. E o que é a verdade? Né? Tudo bem, isso aí eu perguntei, não está aqui no texto não, tá? É buscar a verdade sempre. Não estacionando no já conseguido e seguindo além. O que é o seguindo além? Andar. Andar. Eu não estaciono no que eu já consegui, né? Então, por exemplo, sou expositor espírita. Ó, já aprendi alguma coisa, já aprendi. Então tá bom para mim, tá bom, não preciso mais, né? Já fiz aí 50 palestras, eu acho que já tá bom. Agora eu vou curtir. Esse ano eu não vou pegar palestra, não, porque eu quero aproveitar a minha vida, né? Eu quero aproveitar um pouco, vou estacionar. Vou estacionar. Por quê? Porque esse negócio de descansar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente ainda é falível. E a gente é muito comodista. Ninguém quer descansar uma hora. Eu descanso uma hora hoje, amanhã eu quero duas. Depois da manhã eu quero três. Vocês estão entendendo? Depois da manhã eu quero três, depois eu quero quatro. Vai chegar uma hora que eu quero só descansar. Ou se você podia fazer isso, não, não posso. Ah, não, não posso. O que você vai fazer? Não, não vou fazer nada. Não vou, eu tô de férias, não vou fazer nada. Tem gente que é assim, né? Tirou férias. Tirei férias, não vou nem na casa espírita. Um mês longe da casa espírita. Então a casa espírita é um trabalho. Só que é um trabalho o quê? Que não é prazeroso. Porque o que é prazeroso para mim, eu tenho vontade de fazer o tempo todo. Vocês concordam comigo? O que é prazeroso, eu tenho vontade de fazer o tempo todo. Né? Então, muito cuidado nisso aí, na questão do estacionamento. Não estou falando que não pode descansar. Pode descansar, mas tudo tem a hora certa. Né? Tudo tem a hora certa, tá? Olha aqui, ó. As criaturas estacionam e progridem em faixa de valores diferentes, não podendo ser padronizadas mediante a mesma escala. Isso só para terminar. O que significa isso, gente? Tá? A gente não está no mesmo patamar. Não estamos no mesmo patamar. Tá? O meu progresso é diferente do progresso do outro. É diferente do progresso do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe, do meu pai. Por quê? Porque o espírito é individual. O espírito é individual. Então, os atributos que eu acrescento ao meu espírito depende de mim. E muitas das vezes depende do sacrifício que eu faço. Porque a gente não aprende nada se eu não tiver sacrifício. Tem que ter sacrifício, né? A pessoa que vai no centro espírita, né, por exemplo, vai montar uma cesta básica, vai fazer uma campanha do quilo, ela faz por prazer, mas ela está fazendo um sacrifício. Porque ela poderia estar com a família, né? Ela poderia estar descansando, mas é um sacrifício prazeroso. Prazeroso. Vocês estão entendendo, gente? Aquilo ali vai ser bom para quem? Para ela. Porque o que ela vai aprender com essa campanha do quilo é inúmeras, inúmeras virtudes. Uma delas, a humildade. Porque pedir não é fácil. Principalmente pedir para os outros. Né? Então, pessoal, no meu relógio aqui está faltando 5. Então, vamos respeitar. Agradeço a vocês. Né? Quem tiver alguma pergunta, né? Fique à vontade. Se eu souber responder, com carinho, nós vamos responder. Quem tiver alguma dúvida, apesar de que a palestra está sendo muito esclarecedora, está bastante entendimento, tá? Quem tiver alguma pergunta para fazer, a gente pode aproveitar esses minutos, né? A boa vontade dos filhos nos ajudar. Eu tenho aqui o relato da Contas com relação exatamente a essa questão, né, da inércia, né, a necessidade de não estarmos inertes. E a Olga fez um comentário que, sem dúvida, tudo, né, tudo no tempo devido, assim como você falou, não é verdade? Tudo tem seu tempo, né?
Tem o Exatamente. tempo da dor e tem o tempo da alegria, da tristeza, né? É igual o Chico fala, né? Tudo passa. Chegou uma pessoa e falou: ai, Chico, eu tô sofrendo. Ah, minha irmã, vai passar. Nossa, Chico, hoje eu tô alegre. Vai passar também. Por quê? Vai passar. Por quê? Porque a gente ainda não estamos no estágio da felicidade plena. O dia que a gente tiver, aí sim, é alegria o tempo todo, né? Mas por enquanto ainda não. Sem dúvida. Somos aquele trainee, né, da empresa. Somos estagiários da vida, né? A gente precisa passar por diversas experiências, diversos momentos, para quem sabe um dia a gente alcançar essa relativa felicidade. Não é verdade? Exatamente, né? Ótimo. Bom, ó, eu tenho aqui o meu Kia de Chaves. É. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tem, meu querido, sem dúvida. É. Ô, gente, você falando isso daí, a gente não tem noção, a gente não tem noção do que o Cristo está preparando para nós, em termos de beleza, para aqueles que conseguirem vencer as dificuldades, né? E isso está no livro Boa Nova, né? Quando Jesus pega Pedro, né? Pedro vai ser sacrificado lá, né? Crucificado, e Jesus pega Pedro e leva Pedro para as esferas superiores. E Pedro visita paisagens que ele não acreditava que existissem. Olha para vocês verem. Então, se a gente vai assim, por exemplo, eu nunca fui, né? Mas a gente vê na internet, nas fotos, paisagens lindíssimas da Terra. Imagina o que Jesus preparou para nós. É muito mais do que isso, né? Quem sabe um dia a gente chega lá. Com Com certeza, certeza, né? com certeza. Muito bem, meus irmãos. Já que a gente conseguiu bastante esclarecimento hoje, não temos mais perguntas, vou fazer uma breve informação para vocês, né? Para as pessoas que não estavam na semana passada. Nós estamos fazendo uma campanha de divulgação em agradecimento, né? Pelas doações que foram feitas em virtude da reforma que a gente está fazendo na casa. Essas reformas são inerentes à adequação, né, da legislação municipal que exige. A gente quer dizer mais uma vez que a colaboração de cada um de vocês, a divulgação desta campanha também é de fundamental importância e a gente já obteve muitos resultados na casa, as adequações estão ocorrendo, muitas mudanças já ocorreram na parte física, né, que vai trazer, se a gente retornar às atividades, muito conforto para todos nós. A gente vai passar um videozinho bem rapidinho para vocês aqui, para aqueles que não acompanharam ainda, observar o que a gente já conseguiu, e a gente continua contando com a colaboração, com a boa vontade, com o compartilhamento dessas ideias de vocês, para que a gente consiga cada vez mais trazer mais conforto para todos nós que estamos ali frequentando a casa, tá bom? Muito bem, meus irmãos. Então, a gente vai caminhando para o final de mais uma reunião. E a gente sabe que a próxima reunião já começa agora, né? Colocando em prática os ensinamentos que a gente seguiu hoje.
sempre na fé, na esperança de um porvir melhor, que a gente vai seguindo nessa nossa caminhada. Vamos aproveitar esse instante, agradecermos ao nosso irmão Silvio, mais uma vez, pela ótima oportunidade que nos deu, né, do conhecimento, de compartilhar conosco esse conhecimento, e levarmos os nossos pensamentos a todos os nossos irmãos, a Deus em primeiro lugar, agradecer por esta bendita oportunidade desta noite, rogando ao Cristo Jesus, nosso exemplo de conduta, irmã Maria, aos nossos mentores, espíritos de luz, que concedam nossa dádiva a nós de colocarmos em prática os ensinamentos de hoje durante o nosso sono físico. Se assim possível, Senhor, que possamos visitar locais edificantes, assim como foi a nossa noite de hoje. Agradecemos a presença de cada um dos nossos irmãos aqui hoje, que representam seus familiares, ao expositor, que de maneira tão plena, sabe, hoje trouxe mais ensinamentos para a nossa jornada. Se conosco, Senhor, hoje e agora e sempre, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Boa noite a todos.